Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Lucy, tudo bom? Boa noite, Leandro. Tá tudo certo. Gente, a gente demora, mas aparece de novo. Sexta passada eu não consegui fazer a live, mas nessa sexta eu trouxe uma convidada bem especial que eu gosto bastante. Enquanto o LinkedIn notifica para vocês, vão comentando aqui de onde vocês estão falando, né? Pode ser a cidade, pode ser o estado, pode ser os dois, que a gente gosta bastante de ler, tá? Vamos só aguardar um pouquinho, Lúcia, e aí a gente já começa, tá? Combinadíssimo. Aproveita também, pessoal, se vocês puderem dizer para a gente se o áudio está certinho, se vocês estão conseguindo ver a gente, ouvir, se está tudo ok. E aí a gente já começa o nosso bate-papo, porque tem bastante conteúdo legal, né? A gente já está com algumas pessoas chegando e vamos começar então, para a gente não perder muito tempo, né? A gente sabe que todo mundo tem suas ocupações, e hoje é uma sexta-feira, o famoso sextou. E para você que está aqui acompanhando a gente só tem a agradecer realmente. Mas então, vamos lá. Eu queria trazer aqui um pouquinho, né? Por que eu chamei a Lucy, né? Vamos às apresentações formais. A Lucy, eu conheço ela do Revisores do Bem, tá? Que é um projeto voluntário incrível, vale a pena vocês conhecerem, e quem tiver interesse em participar pode chamar a gente também. E ela é fundadora do Prepara-me, né? E aí eu tenho notado que nos últimos meses ela tem trazido conteúdo de demissão humanizada, muito forte, e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, né? E assim, para a gente começar, então eu queria que a Lucy contasse um pouquinho da trajetória dela, quem é a Lucy, para o pessoal que está acompanhando a gente conhecer um pouquinho. Fica à vontade, Lucy. O palco é seu. Muito obrigada, Leandro, pelo convite. Pessoal, eu sou a Lucy. Eu sou fundadora do Revisores do Bem. E no Revisores do Bem nós somos um grupo de voluntários que apoiamos pessoas que estão em vulnerabilidade social e econômica e desempregadas a se prepararem melhor para processos seletivos, com revisão de currículo, de LinkedIn, simulação de entrevista. E aí conheci o Leandro, porque ele é um dos voluntários lá, e também sou fundadora do Prepara-me, e no Prepara-me nós trabalhamos com demissão humanizada, e a gente ajuda empresas a diminuírem o impacto individual e social que as demissões causam. E a gente faz isso através da orientação de carreira para cargos de entrada até média gerência de pessoas que foram desligadas. Respondido? Quem sou? Muito respondido. Ficou bem claro, assim. E eu acho que vale a pena eu trazer aqui o porquê que eu faço parte do Revisores do Bem. Porque eu já tive, assim, a oportunidade de atuar em diversos trabalhos voluntários, mas quando eu falei com a Luz, e se alguém que é voluntário também está acompanhando pode confirmar isso, eu vi no olho dela o brilho de falar desse projeto, né? Então, assim, para mim foi o motivo que fez eu falar, não, tô dentro, faz sentido, e eu acho que é isso, assim, então eu acho importante a gente trazer, sabe, essa questão e também o como a gente se conheceu. Mas vamos lá. A Célia está falando ali do Pará. Eu falo ali porque eu tô no Paraná e a Lucy está em São Paulo, né, Lucy? Uhum. São Paulo, né? Sim. E aí, assim, eu acho incrível a gente poder ter esse contato, né, com pessoas do outro lado e tudo mais. E eu sempre falo, eu não conheceria a Lucy se não fosse de outra forma. Então, eu acho muito legal. A Daniele também, por outro lado, está aqui do lado, que Londrina é próximo a Maringá. Obrigado, Daniele. A Vera é de Porto Alegre, né, aqui do Sul também. O Josué de São Paulo, né? E vocês podem comentando, assim, de onde vocês são, que a gente vai falando e tudo mais. Mas para a gente começar, e a gente já falou demais, o Leandro falou demais. Né? Para a gente começar, eu queria que a Lucy contasse um pouquinho para a gente
O que seria o termo demissão humanizada? Queria que você trouxesse essa visão para o pessoal aqui. Antes de falar sobre o que é demissão humanizada, eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma demissão, que eu acho que vai ficar bem fácil de diferenciar uma coisa da outra, né? Quando a gente é contratado numa empresa, a gente assina um contrato de trabalho, né? E quando a gente é desligado, esse contrato de trabalho ele é encerrado. Então, demissão, de forma bem fria, é um processo jurídico, que o contrato da pessoa é encerrado. Então, a demissão ela pode ser feita da seguinte forma: você chama o colaborador e fala para ele, olha, a partir de hoje você está sendo desligado e é isso. Então, isso é uma demissão. Não está escrito em lei que você precisa, por exemplo, dar um feedback. Você não pode só demitir por intolerância, por preconceitos, etc. Mas demissão é isso, pura e simplesmente. Mas isso não é muito aceitável, né? Quando a gente fala de experiência do colaborador, quando a gente fala de receber feedbacks até em processos seletivos, né? Então, demissão humanizada é olhar para o processo de demissão e minimizar todos os impactos que estão no nosso controle. Então, demissão por si só, ela já é um impacto que a gente não consegue eliminar, né? Então, o que a gente faz é tentar minimizar todos os impactos que a demissão pode causar. Então, beleza, a pessoa já vai sofrer pela demissão. Ela não precisa sofrer ainda mais porque eu fui grosseiro. Ela não precisa sofrer ainda mais porque eu não dei o feedback e ela ficou angustiada porque não sabe o motivo de ser demitido. Eu não preciso piorar essa situação não deixando ela se despedir dos colegas. Então, demissão humanizada é isso. É minimizar todos esses impactos negativos que a demissão pode ter. Se tiverem dúvidas, se quiserem que eu fale de outra forma, por favor, mandem comentários. Eu acho bem importante, assim, até, né, às vezes a gente pensa, né, o Leandro trouxe um tema na sexta-feira de demissão, né, mas o porquê? Porque muita gente é demitida na sexta-feira, e aí se de repente você está passando por essa situação agora, né, então faz sentido o que a gente está falando aqui, na verdade a Lucy, né, porque ela é especializada nesse sentido, mas por isso que eu acho importante a gente trazer, sabe? Porque eu acho que a gente passa, eu já passei por isso, né? E acredito que você que está acompanhando a gente também. E a gente deixa, né? Ok, tá tudo certo, mas não é assim. Tem muita gente que, por exemplo, eu superei, mas tem gente que não, né? E aí desencadeia um monte de situações, né? Mas aí, Lucy, se a gente falasse, que legal, né? Ela explicou o que é demissão humanizada. E aí, a demissão humanizada, ela vai fazer com que a pessoa demitida fique feliz? Não. Por quê? Se a pessoa ela tá triste pela demissão, se ela não queria ser demitida, não importa o malabarismo que tu faça no dia da demissão, ela não vai sair de lá comemorando a demissão como se fosse gol do Brasil em final de Copa do Mundo. A gente faz a demissão humanizada para ela ser menos triste para aquela pessoa que já vai ficar triste normalmente, né? Então, de novo, ela já vai ficar triste pela demissão. Ela não precisa ficar mais triste ainda, porque no dia da demissão ela foi demitida 5 horas da tarde, depois que o gestor ficou o dia inteiro sem olhar na cara dela, né? Então, demissão humanizada não vai fazer ninguém ficar feliz, né? Ela não consegue inverter esse quadro, ela consegue minimizar esse quadro de tristeza. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam que a gente está romantizando a demissão, né? E demissão humanizada não tem nada a ver com isso. Colocar respeito dentro do processo de demissão. Foi exatamente um dos retornos que eu tive no privado. É exatamente isso, né? Que, esse tema, né, que você está trazendo, você está tentando romantizar a demissão, e o que a Lucy trouxe é muito importante, porque a gente não está tentando fazer isso. A gente está tentando mostrar a importância que né? Ter-se uma demissão humanizada, né? Porque é muito confortável a gente falar sobre contratação, por exemplo. Todo mundo gosta de fazer uma contratação, né? Todo mundo gosta de ligar para o candidato, falar que ele foi aprovado.
todo mundo... É muito normal e traz um sentimento de esperança quando a gente fala de contratação, quando a gente ouve que alguém foi contratado. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, ano passado, teve 15 milhões de novos contratos de trabalho. Ao mesmo tempo, teve 15 milhões de processos de demissão. Então, demissão é um processo normal que acontece. Então, quando a gente evita falar sobre o tema, a gente está diminuindo as chances desse processo evoluir. Porque quanto mais a gente discute um tema, mais a gente consegue melhorar ele. Se a gente ignora, se a gente finge que ele não existe, e fala, eu não vou fazer nada, porque isso é tentar romantizar, eu estou ignorando que esse processo pode ser melhorado. Né? E quantos traumas não poderiam ser evitados numa demissão se ela fosse bem conduzida, né? Se ela fosse feita com respeito, com um mínimo de humanidade. Então, eu sei que tem muita gente que tem uma relutância contra o tema, mas quanto mais a gente reluta aquilo que existe, e que não importa o quanto você lute contra a demissão, ela vai continuar existindo. Se ela vai continuar existindo, então a gente precisa aprender a lidar com ela. E eu gosto de falar muito sobre o tema por causa disso, porque a gente precisa aprender a lidar com a demissão. Eu já fiz mais demissões na vida de falar para a pessoa que ela estava sendo demitida do que a maioria dos líderes que eu conheço vai fazer numa vida inteira. Uma vida inteira de liderança. Eu demiti mais pessoas em 5 anos do que alguém vai demitir uma vida inteira. E eu fiz isso porque eu trabalhava numa empresa com um volume muito alto de pessoas, em processos de recuperação judicial e tal, então tive que fazer muitas demissões, não por comportamento ou não por questões técnicas, mas por questões financeiras mesmo. E não importa quantas demissões eu tenha feito, desde a primeira até a última, todas elas eu senti um frio na barriga, eu me senti desconfortável. Eu posso ter aprendido com o tempo a lidar melhor com as complexidades, né? Porque tem demissão que é mais complexa do que outras, tal. Com o tempo eu aprendi a lidar com essas complexidades. Mas é um tema muito difícil, então quando a gente fala sobre isso, sempre tem alguém para falar que a gente está romantizando o assunto. Mas não, a gente está falando de algo que acontece todo dia. Exato. E aí, né, a gente começa a entrar um pouquinho no assunto, porque você já começou introduzindo, mas então, o que hoje é considerado uma demissão mal conduzida? Vocês podem trazer exemplos aí de vocês também, sem citar nome e empresa, tá? Para a gente... que sempre tem um caso extra de mal conduzido que eu não vi na vida. Mas não dar o feedback. Por que a pessoa está sendo demitida, né? Não dar feedback é algo que diz que a demissão foi mal conduzida. Quando a demissão é feita por um tipo de ranço entre o gestor e o colaborador, né? Não é por algo comportamental, nem técnico, é mais um ranço, vou chamar assim. Quando a demissão é feita na frente dos outros, quando a pessoa sabe da demissão porque ela encontrou um papel na impressora, porque ela encontrou um papel na mesa do chefe, quando ela é feita no dia do aniversário da pessoa, ou datas comemorativas, ou no dia que algum parente faleceu. Exemplos é o que não faltam, se vocês tiverem algum para compartilhar, alguma dúvida. Mas veja que, já que demissão a gente nem sempre consegue controlar, vamos assumir assim primeiro? Porque uma premissa da demissão humanizada é que você só vai demitir em último caso. Então, se for desempenho, entende-se que essa pessoa recebeu feedback e teve tempo para melhorar. Ela teve tempo, ela teve ferramentas para ela virar o jogo. E se era corte de custos,
entende que a empresa fez de tudo, tentou cortar outros custos antes de demitir alguém, né? Então, quando isso não acontece, também é uma demissão mal conduzida, né? Quando eu tinha outras opções, mas eu não tentei usar essas opções antes. Então, se a pessoa, por exemplo, deixa eu pensar aqui, se a pessoa recebeu um feedback essa semana e semana que vem ela é demitida, dizendo, olha, então, você está sendo demitido pelo aquele feedback que eu te dei. Também não faz sentido, porque a pessoa não teve tempo hábil para mudar o jogo, né? Então, são alguns exemplos. Ó, a Célia trouxe aqui pra gente, né? Eu acho que é algo que aconteceu comigo. E assim, ó, a questão de ser numa sexta-feira e sábado, né? Realmente, porque eu acho que eu acho não, eu contei pra Lúcia, né? Falei, gente, porque na sexta a gente tá ali empolgadérrimo pro fim de semana, né? E aí, de repente, pá, você leva uma dessa, né? Bem complicadinha, eu diria. A sexta, ela é quase uma pegadinha ali. Eu sou muito da adepta da segunda-feira, tá? Eu sempre que pude, porque nem sempre por questões de burocráticas a gente consegue fazer na segunda, mas sempre que eu pude, eu fiz na segunda. Aí eu fiz um post falando, olha, gente, bom dia para se fazer, né? Não que haja um bom dia, mas o menos pior é na segunda. E aí veio uma pessoa e falou assim, eu gosto muito da sexta, porque daí eu já vou sair com os amigos. E outra, eu também gosto da sexta. E aí eu fiz uma enquete no LinkedIn e quase 600 pessoas responderam. A vencedora foi a segunda-feira com 58%, eu acho. E a outra foi a sexta-feira com 38%, eu acho. O argumento de quem prefere a segunda é o mesmo que a gente acabou de falar, que o Leandro acabou de falar. E o argumento de quem prefere na sexta é que tem o final de semana para digerir ali com os amigos. Então, tá ali um dilema. A segunda, para mim, é o dia que tem menos erros. Embora o dia ele deixa de ter tanta relevância quando a gente pensa em outros pontos, outras coisas piores, né? Então, quando a demissão ela é bem conduzida, às vezes na sexta, mas quando ela é mal conduzida, quando, né, não tem motivo para ser demitido, daí junta aqui a sexta, daí vira uma bola de neve, enfim. É muito legal, assim, você trazer essa vivência, porque a gente tem a parte burocrática também, né? Igual você falou, nem sempre permite ser na segunda. Tem principalmente em empresas grandes, né? Que tem toda uma estrutura ali e tudo mais. Então é bacana você trazer isso também nesse sentido, né? Ó, a Daniele contou aqui pra gente quando retorna das férias. Aí são dois pontos, né? Com base em demissão humanizada, a preferência é que a pessoa seja demitida antes de ir para as férias. Por quê? Porque daí ela sai com um dinheiro extra, né? Só que a maioria das empresas quando ela vai demitir, ela tenta ao máximo reduzir o valor da indenização. E o que ela faz? Ela deixa você entrar de férias, muitas vezes forçam a entrada de férias para demitir na volta. Então, isso acontece. Do ponto de vista de demissão humanizada, e eu diria que esse é um dos pontos mais difíceis do gestor controlar. Né? Porque ser respeitoso, dar feedback, tudo isso está na mão do gestor. O retorno, fazer a demissão antes das férias, geralmente não está na mão dos gestores. Por quê? A empresa força, coloca ele tem férias.
Ah, você vai querer demitir fulano, não é? Beleza, olha, ele tem férias, hein? Faz ele tirar férias antes de você demitir para diminuir a rescisão. Então, sim, conceitualmente, o ideal é que faça antes das férias, mas eu diria que é um dos pontos mais difíceis de se colocar em prática do ponto de vista quando a decisão é do gestor, sabe? A gente sabe que existe toda uma hierarquia, né? Porque tem muitas coisas na... Desculpa. É que tem Não, muitas pode falar. coisas na demissão humanizada que está na mão do gestor, né? Tem outras coisas que precisam ser uma política da empresa. Mas eu diria que, assim, 90% vai estar na mão do gestor. Mas concordo com a Daniele, viu? O ideal é antes. Com as ressalvas de que nem sempre é possível. Ó, ela trouxe... olha, ela quem, né? A Cristiane falou pra gente aqui... treinar o substituto no mesmo ambiente que o futuro desligado. É verdade. É um caminho também. E a maioria, não sei agora, depende da empresa, não há escolha. Eu tenho uma amiga próxima a mim que inventaram toda uma história para ela do porquê que a pessoa nova estava ali. Toda, assim, uma história fantasiosa, inclusive. E foi o gestor que contou para ela, né, do porquê que a menina estava ali e tal. Criou apresentação fake, demanda falsa, assim, sabe, para ela treinar a pessoa, para depois ela ser demitida. Então, a Cris trouxe um ótimo exemplo também. É muito constrangedor, né? Tanto para quem vai ser demitido, quanto para quem está ali também, porque a pessoa, coitada, não tem... Ela não sabe, né? Ela está ali feliz porque ganhou um trabalho. E essa é uma boa reflexão também para a gente fazer, né? Muitas vezes, alguém recebeu a boa notícia da contratação porque alguém recebeu a má notícia da demissão. Isso é muito... Acontece muito. É verdade. Eu confesso que eu nunca presenciei isso, né? De treinar alguém ali sem a pessoa saber, né? Mas eu imagino que deva acontecer, assim. Porque... É constrangedor. Mas eu não sei se em grande escala, né? Porque realmente é muito complicado. A gente é ser humano, uma hora ou outra a gente vai entregar alguma informação, né? E aí cria-se toda complica-se, né? Uma história ali, de repente a pessoa nem quer mais treinar, quer sair fora, e aí, enfim, é toda uma história envolvida, né? A Dani... Ai, olha a intimidade, né? A Dani falou pra gente quando retorna de atestado. Aí, a gente tem duas situações bem claras. Uma é que algumas empresas, obviamente não vou citar nomes aqui, mas algumas empresas são realmente intolerantes a atestado. Mandam demitir mesmo, né? Mas a outra situação também, que é a seguinte: a pessoa já estava com a demissão prevista, e aí, coincidentemente, isso acontece muito quando é um volume muito alto, em empresas que têm muitos funcionários, é um pouco mais comum. Quando a demissão já estava prevista e a pessoa pegou atestado. Aí não tem o que fazer, na volta ela vai ser demitida. Isso pode acontecer, sim. E tem gente não que pega ideal, atestado só para ser demitido, né? Por isso que a gente precisa analisar. Tem gente que pega atestado só para ser demitido, né? Isso que tu tá falando é um ótimo ponto, tá? Porque eu já trabalhei muito com pessoas que forçavam a demissão. Muito mesmo. Então, é muito comum no mercado, talvez nem todo mundo consiga visualizar tanto, às vezes a gente não faz tanto parte do nosso dia a dia, mas é extremamente comum forçar demissão com atestado. Então, a pessoa fica trazendo atestado, né, pega 15 dias, vem trabalhar 3, pega mais 15 dias, vem trabalhar 3, pega mais 15 dias. Eu não sei da situação de ninguém aqui, tá? Eu só vou trazer várias visões do que a gente vai vendo na vida com o tema que vocês estão trazendo. Mas também acontece.
Ó, o pessoal está comentando o assunto, hein, Lucy? Tá dando bastante insights para gente, assim. E, ó, a Célia trouxe, né, que só espera a estabilidade passar, né? Na verdade, ela comentou aqui primeiro, quando retornam da licença maternidade, só espera a estabilidade passar. Antes da Lucy falar, eu tive um caso recente, assim, de uma profissional que trabalhava em uma grande empresa, e aí foi exatamente isso, né? Exatamente essa situação. E ela cumpria metas, resultados e tal, e foi isso que aconteceu, assim, mas enfim, né? Agora, a convidada aqui tem que falar mais, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, pode. Eu só ganho com os casos que vocês estão trazendo. A gente está montando no Prepara-me um material muito bacana sobre demissões mal conduzidas e demissões bem conduzidas. Então, se vocês tiverem algum caso, depois que vocês queiram compartilhar comigo, me chamem depois para a gente conversar pontualmente sobre a demissão. Mas este caso que a Célia trouxe é um caso que a gente tem visto muito. É esperar a estabilidade passar para demitir a pessoa que voltou da licença maternidade. Aqui, a gente tem alguns casos, de novo, de empresas que não toleram mesmo, né? A gente recebeu um depoimento de uma pessoa que ela comentou, né, que ela recebia super feedback quando ela não estava grávida, e quando ela engravidou, ela teve uma gravidez de risco, ela não podia pegar peso, ela ficou internada algumas vezes, né? E aí, quando ela voltou de licença maternidade, ela foi desligada. E mudaram ela de área antes disso, depois ela foi desligada. E aí ela ligou para o antigo gestor dela e ele falou o seguinte: se você precisar de indicação, né, alguma coisa, eu te indico, porque antes da gravidez, tu nunca me deu problema. Ou quer dizer, ela ter passado mal, né, foi um problema, e ela ficou internada várias vezes, teve que ser levada de ambulância, tal. Então, sim, acontece. Também pode acontecer o mesmo caso que eu falei antes, né, especialmente em empresas maiores, que tem muita gente, né, empresas com 20, 30 mil pessoas, tal, da pessoa tá mapeada para ser demitida, e daí nesse meio tempo ela engravida. E aí ela não está sendo demitida porque ela engravidou, ela está sendo demitida porque ela já ia ser demitida. E aí, quando ela retorna, ela é demitida. Isso também pode acontecer, tá? Então, o primeiro caso, sim, é uma demissão desumana, né? Imagina, você falar para a mãe, então, antes de você ter filho, você não me dava problema, né? Antes de você engravidar, você não me dava problema. Cara, não foi problema, né? E aí, ainda pior, era um hospital. Todas as vezes que ela ficou internada no hospital. Então, o hospital tinha todas né? Sabia que ela realmente tinha passado mal. Enfim, tem bastante caso assim, infelizmente. Eu acho bacana o que a Lúcia está trazendo, porque, né, ela está trazendo os dois contrapontos, né? Porque às vezes a gente enxerga um lado, mas a gente sabe que tem o outro. Então eu acredito que isso é muito importante, né? Porque, como eu falo, a tendência é que a gente enxerga o lado que beneficia a gente, né? Então eu acho importante a gente trazer os dois lados, que é o que a Lúcia está fazendo, né? Então, muito, muito legal. E por outro lado, assim, o que para você é considerado uma demissão bem conduzida? O principal motivo é quando a pessoa recebeu feedbacks constantes, quando houve uma tentativa genuína de ter. Eu vou usar o termo recuperado, mas não é esse termo, tá? De conseguir encaixar o colaborador na realidade da empresa. E aí não deu, esse colaborador recebeu feedbacks e tal, e aí ele é demitido com feedback, né, com feedbacks reais, porque houve um acompanhamento. Porque uma das coisas mais doídas numa demissão é tu não saber o motivo. E mesmo quando é corte de custos, né, a pessoa pode virar para o gestor e falar, tá, mas é corte de custos, mas por que eu fui escolhido e não fulano foi escolhido? E aí você tem que ter o motivo. Tem muita gente que fala que vejo algumas pessoas falando, momento de demissão não era nem hora de dar feedback. Eu discordo. Eu acho que
Momento de demissão não é hora de dar feedback surpresa. Né? Você nunca falou para o colaborador que ele tinha que melhorar tal ponto. De repente, você está demitindo ele porque ele, né, tinha que melhorar tal ponto que ele nunca soube. Então, isso é uma demissão bem conduzida. Quando você tira um tempo para fazer essa demissão de forma bem construída. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu comecei a fazer demissão, era muito nova. Muito nova mesmo. Acho que a minha primeira demissão eu devo ter feito assim com 23, 24 anos. E olhando para trás, eu vejo que o principal erro que eu cometi em demissões foi não ter tirado tempo suficiente para fazer a demissão. Demissão, ela pode levar 5 minutos, ela pode levar 20 minutos. Olhando para trás, as minhas primeiras demissões, eu me arrependo de não ter tirado 1 hora para fazer a demissão. Pode ser que dure menos, mas se você precisar ficar ali 1 hora com o funcionário, conversando, tal, você fica. Porque se é ruim para a gente que está fazendo a demissão, é desconfortável, quem está do outro lado da mesa é pior ainda. Então é importante ter essa atenção. Outra coisa que eu vejo que está mudando, eu espero que mude logo, é a empresa não deixar o colaborador se despedir dos colegas. Né? Olha, você está sendo demitido e adeus. E aí, eu até vou trazer um exemplo de um relato que eu vi, que é o seguinte: a pessoa foi demitida e a política da empresa era não deixar que a pessoa se despedisse das pessoas. Na hora da demissão, a gestora falou para ele: olha, eu não posso deixar você se despedir dos colegas, eu vou ter que te acompanhar até a portaria e tal. Eu acho isso extremamente horroroso, porque parece que a pessoa está saindo de lá escorraçada. Mas, ok, a gestora não podia fazer de outra forma, mas ela explicou para ele. Achei isso muito bacana. E aí, depois, quando ele foi na empresa, eu acho que ele teve que levar algum documento, e ele contou para ela: tô indo na empresa de tal, não sei o quê. E ela desceu com todo mundo na portaria para se despedir dele. Então, às vezes, que nem eu falei para vocês, nem sempre fazer a demissão bem feita, né, humanizada, está nas mãos do gestor, mas está na nossa mão contornar. Se a gente pensar direitinho, dá para dar umas tapeadas nessas regras. Eu achei muito legal, porque, primeiro, ela explicou para ele por que ela não ia poder, né, deixar ele voltar para a mesa dele, por que ela não pôde deixar ele se despedir. E depois ainda ela contornou essa situação. Então, é muito, muito bacana. Tratar a pessoa com respeito, né? A hora da demissão não é uma hora nossa, gestor. Não é a hora do gestor brilhar, né? Não é a nossa hora, não é a gente ali. É a hora do colaborador. De novo, se é ruim para a gente, para o colaborador, é anos pior, desconfortável, porque ele estava ali pensando no salário que ele vai deixar de ganhar, né? No filho que tem que pagar o inglês do filho, no aluguel que tem que pagar, na luz que tem que pagar, enfim. E aí, um erro que as pessoas cometem muito é não se preparar emocionalmente. Então, assim, uma demissão bem conduzida, quando o colaborador xinga, por exemplo, o gestor, é o gestor manter a calma. Porque, de novo, demissão bem conduzida é quando a gente minimiza todos os efeitos negativos que estão no nosso controle, né? Então, o gestor ter equilíbrio emocional na hora ajuda na demissão humanizada. Porque se ele não tem equilíbrio emocional, ele devolve os xingamentos, né? E aí, o colaborador nem sempre está triste com você. Ele está triste com a demissão. Ele pode ter xingado. Eu falo que o xingamento, às vezes, é só uma forma como a tristeza toma conta, né? Como a tristeza se expressa. Então, a gente
às vezes pensa que uma demissão bem conduzida, ela significa que ela foi mil maravilhas, né? Nem sempre. Ela pode ter sido bem conduzida e ter sido totalmente tensa, né? Então, vamos supor o seguinte, que um colaborador, ele recebeu todos os feedbacks, houve uma tentativa real de novo, não é a palavra certa, tá? Mas de restaurar ele para a empresa, tal. Ele não conseguiu, né? Teve uma moça que falou, Lúcia, eu recebi vários feedbacks e eu não consegui me adaptar ao que a empresa pedia. Né? Então, vamos lá. A empresa, o profissional, o gestor fez tudo isso, ele deu os feedbacks, tal. No dia da demissão, ele relembra, olha, a sua demissão está acontecendo por isso, isso, isso. Ele fez tudo certinho. Mesmo assim, tem algo que não está no controle do gestor, que é como a outra pessoa vai reagir. E aí outra pessoa pode xingar, xingar o colega, porque tu não demitiu fulano, porque fulano, né, faz coisa muito mais errada que eu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o gestor mantém a calma, consegue controlar essa pessoa. Essa demissão também foi bem conduzida. Ela pode ter sido tensa, mas ela foi bem conduzida. Então, por isso, de novo, né, não é romantizar e achar que todo mundo vai sair felizão, né, como se fosse história da Disney. Não é isso. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É minimizar todos os impactos. Já vai ser difícil, já vai ser ruim. Mas, diante disso, o que eu, empresa, o que eu, gestor, posso fazer para minimizar os impactos negativos? Me falem se estiver fazendo sentido para vocês, tá? Pode falar. A gente gosta que fale, né, Lúcia? Questão a gente empolga, fala, e daí não tá fazendo sentido, né? Mas eu, como ouvinte, né, eu acredito que tá fazendo muito sentido, assim. E eu acho que os pontos que você tá levantando, né, também faz a gente refletir um pouquinho, entender um pouquinho melhor. Então, de repente, às vezes, alguém que tá passando por essa situação agora, provavelmente não vai querer se expor, né, por questões óbvias ali, mas eu acho que pode ajudar essa pessoa nesse momento, né, que ela tá aqui passando por essa situação, em uma sexta-feira e tudo mais, então faz sentido, sim. E algo assim, se tem alguém passando por isso, o fato de você ter sido demitido não diz nada sobre a sua capacidade profissional. A gente, às vezes, tem um preconceito, né, de atrelar demissão com você. Eu fui demitido, então eu sou péssimo, eu sou a pior pessoa, o pior profissional do mundo. Não tem nada a ver. E aí, na demissão, por isso que o feedback é importante, porque às vezes o colaborador, ele faz 5 tarefas. A tarefa 1, a tarefa 2, a tarefa 3, a 4 e a 5. E a 5 é muito, muito importante para a empresa. Mas é exatamente a 5 que você não se dá tão bem. Mas você é muito, muito bom na 1, 2, 3 e 4. E aí você é demitido. Se você não recebe o feedback, você vai pensar o quê? Da tarefa 1, 2, 3 e 4 e 5, eu sou muito ruim. Eu sou tão ruim que eu não consigo acertar na 1, na 2, na 3, na 4 e na 5. E no fim, ele só foi demitido por causa da 5, porque a 5 era muito importante para a empresa. Se ele recebe feedback, o que ele pode pensar? Bom, a 5 é um negócio que eu curto fazer, então eu vou atrás de especialização, vou tentar melhorar no ponto 5, né? Ou ele pode falar assim, bom, a 5 eu nem gosto de fazer, odeio, eu quero me especializar na 1, 2, 3 e 4, vou achar vagas para 1, 2, 3, que a minha especialidade 1, 2, 3 e 4 seja mais valorizada. Olha como muda o teu ponto de partida, né? E aí a pessoa que foi demitida consegue atravessar essa tempestade da demissão de uma forma muito mais tranquila, porque ela demora, ela passa mais rápido por essa etapa do que eu fiz de errado, porque ela já sabe o que aconteceu, né? E vai para a parte de ação, que é procurar vaga, etc. Então, se você passou recentemente por essa etapa de demissão, reflita sobre tudo que você fazia,
né, todo o seu perfil e veja aquilo que pode ter causado a sua demissão. E veja aquilo que você era bom. E aí pense, bom, eu quero continuar fazendo isso que eu não sou tão bom assim? Quero. Vai atrás de especialização, vai atrás de informação, de leitura, de curso. Putz, não quero. Se eu soubesse que era por isso, né? Vai atrás de outro trabalho. Que não precisa ou tão fortemente dessa atividade. Eu estou achando incrível as dicas. E vocês? Conta aqui pra gente, mas eu tô achando muito, muito bacana, assim, as dicas que a Luz está trazendo para nós aqui. E assim, Lúcia, a gente sabe que, né, normalmente quem faz as demissões são os gestores. Às vezes pode ser, né, depende do porte da empresa, nem sempre vai ser um gestor, ou enfim. E aí, como que a gente pode dizer? Eu sei que você trouxe um pouquinho, né, falando, né, de como de como né, a pessoa ali, o profissional que vai fazer essa demissão, como que ele pode se preparar para conduzir esse processo? Olha, a primeira preparação é emocional. Com certeza, emocional, assim. Porque quando você não está preparado emocionalmente, você não consegue lidar com a emoção do outro, né? E aí você nunca sabe como a pessoa vai reagir. Se ela vai ficar surpresa, se ela vai chorar, se ela vai ficar feliz. Tem gente que fica feliz na demissão. Se você não sabe, então é muito importante se preparar emocionalmente, porque quando você se prepara emocionalmente, eu vou me preparar emocionalmente, porque essa pessoa pode chorar na demissão. Quando ela chora, você já está preparado para aquela situação, né? Agora, quando você fala assim, vou lá fazer a demissão e seja o que Deus quiser, aí a pessoa chora. Aí você já não sabe mais o que fazer, e a pessoa xinga. Aí você não sabe mais o que fazer. Então, a preparação emocional, acho que é muito importante. Mas antes da preparação emocional até, ter certeza da demissão. Não tem nada pior do que você fazer uma demissão e uma partezinha de você achar que está sendo injusta. Achar que podia ter tentado um pouco mais com aquele colaborador. Então, ter certeza da demissão, sabe? Ter dado todos os feedbacks, leva você para um nível de autoconfiança na hora da demissão muito maior. Porque é muito normal a gente, quando vai demitir, a gente se sentir culpado. E se você se preparou antes emocionalmente, se você se preparou antes sabendo que deu todos aqueles feedbacks, que realmente a pessoa não se encaixa naquilo que a empresa precisa, se a pessoa chorar, se a pessoa começar a falar das questões financeiras dela, uma parte de você vai ficar triste, porque não tem como não ficar. Mas uma parte de você vai falar assim, bom, eu tentei tudo que eu podia. Né? Se não, se você não se preparou, na hora você vai ficar desesperado junto com a pessoa e vai ser um dia terrível, porque a culpa vai abater. Né? Mesmo que você não tenha sido culpado, mesmo que você, como gestor, tenha tentado tudo. Imagina, é uma carga emocional também para o gestor, uma responsabilidade muito grande, porque, de repente, ele está ali dizendo quem vai receber um salário no final do mês e quem não está. Então, a minha maior dica, assim, é se prepare emocionalmente, tenha certeza da decisão que foi tomada. Porque isso é 50% do processo. O resto é respeito, é saber como falar, é se preparar para o que você vai dizer. Agora, nada supera o estar preparado emocionalmente. Né? Não tem uma lista exata. Pode ser que a pessoa tenha que fazer uma... Por exemplo, se o Leandro for demitido daqui a 1 hora, ele fala assim, Lúcio, descobri que eu tenho que fazer uma demissão agora. O que eu preciso fazer? Eu posso dar uma lista para ele do que ele falar em cada ponto. Ele vai chamar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Mas ele não teve tempo de se preparar emocionalmente. E aí, qualquer coisa que foge do controle, na hora,
ele vai ficar perdido se ele nunca fez uma demissão antes. Então, se preparar emocionalmente, ter certeza do que você está fazendo 50% do caminho. A Luz me fez puxar uma memória aqui, porque eu conduzi o processo de admissão e demissão de estagiários, né? Então, obviamente não, mas normalmente o estagiário a gente, né, tem um cuidado ali e só é realmente rescindido o contrato ali, mas não deixa de ser uma demissão, né? Quando não dá mais realmente. E aí, o que aconteceu? Foi um dia que eu não estava muito bem, psicologicamente, fui pego de surpresa também. Tipo, era 5 horas, aí 5h30, né, a estagiária vai passar aí você comunica o desligamento dela. E eu falei, gente, porque empresa grande, então normalmente jogava pro colo do RH, né? Uhum. E aí ela chegou, só que, né, até então o pessoal chegava tranquilo, e ela chegou chorando, assim. E aí, tudo bem não, mas eu tava já, né, e aí a gente conversando, eu falando para ela, né, que né, ela ia ter outras oportunidades, e aí ela começou a falar, porque minha família estava muito feliz que eu consegui essa oportunidade, e aí, né, e aí quando ela falou assim para mim, não tem uma outra oportunidade que eu possa encaixar aqui na empresa, aquilo assim para mim, eu fui ao chão, assim, porque eu não estava legal, não tinha me preparado para isso. E aí eu falei, nossa, tipo, eu não consegui conduzir a demissão dela, porque tinha uns procedimentos, devolução de crachá e tudo mais, né? E aí eu pedi para alguém me apoiar, assim, porque não dava, não teve como, sabe? Porque eu comecei a quase chorar junto com ela, assim, eu quase realmente chorei com ela. E dado o momento que eu estava passando, isso que você trouxe é muito importante, a gente se preparar. E se você não estiver bem, de repente você pedir um apoio, né? Porque não? E aí me pegou muito de surpresa nesse sentido, porque eu não esperava de verdade, assim, que esse pedido dela, não tem uma outra posição que eu possa me encaixar. Nossa, aquilo para mim vai ser um baque, sabe, naquele momento. É muito difícil. Teve uma vez que eu fui fazer uma demissão de 10 pessoas no mesmo dia, por corte de custos. E foi uma demissão que eu tinha contratado essas pessoas 3 meses antes. Quando estava finalizando o processo de experiência, né, quando estava terminando a experiência, a empresa falou, olha, tem que demitir essas pessoas, tipo, amanhã. E aí eu fiz a demissão delas, foi muito difícil, porque assim, imagina, elas não estavam esperando, elas tinham sido contratadas há menos de 3 meses, estava tudo maior euforia, tipo, felizona, assim, da vida, né, 10 pessoas. Eu fui para lá, eu saí da demissão, eu voltei para casa, eu passei 12 horas na cama com uma enxaqueca absurdo. Aí deu às 7 horas da noite, meu marido chegou em casa, eu lembro que ele encostou assim, passei o dia inteiro sem comer, deitada, assim, largada na cama. Aí ele encostou a mão assim no colchão e a minha cabeça mexeu. Quando ela mexeu, pareceu que o mundo tinha explodido dentro dela. E ele falou, não, vamos pro hospital, né? Aí no hospital, a médica, e aí, o que te trouxe aqui hoje? Eu não sei o que, foi um dia difícil, não sei o que. Que é um peso emocional muito, muito forte. Ainda mais quando é corte, quando você sabe que as pessoas deram o máximo que elas podiam. Porque quando é desempenho, não que você não se cobre, mas quando você fez todo o processo certinho, você pensa, bom, eu tentei, eu fiz de tudo, né? Eu tentei, mas ela realmente não se encaixou aqui e eu vou prejudicar a empresa, vou prejudicar a equipe se ela continuar aqui, né? Mas corte é um negócio assim que quando o gestor não tem escolha, que você sabe que estava todo mundo ali, né, mega empolgado, trabalhando super, é muito complicado. Tem gente que fala que acha ruim chorar, o gestor chorar na demissão. Eu lembro que nesse dia eu chorei com as meninas, mas assim, um choro super controlado que eu tava, que nem eu falei, depois de um tempo demitindo, você já tá mais preparado emocionalmente para as complexidades, né?
Só não pode se desestabilizar, né? Que nem você fez certíssimo, pediu ajuda ali. Eu lembro que uma vez eu estava acompanhando um gestor em um desligamento, e aí a pessoa começou a chorar na frente dele e falou que era o único salário, morava só ele e a avó, tá, o único salário, não sei o quê. E ele reverteu a demissão. Daí tu pensa assim, poxa, que legal da parte dele, ele reverteu a demissão. Mas era corte, ele teve que colocar outra pessoa no lugar. Então, é muito difícil, assim, e quando você tem que fazer um corte, quando a empresa dá nome, ok, mas quando você tem um corte, você escolhe as pessoas, né? E ele já tinha escolhido, ou seja, ele demitiu alguém que estava entregando resultado melhor para dar vez para aquela pessoa que estava precisando financeiramente. Se você olha do ponto de vista para a pessoa que chorou, você vai falar o seguinte, ela vai falar o seguinte, nossa, ele é o melhor gestor do mundo. Se você olhar do ponto de vista da pessoa que não era para ter sido demitido e foi, ela vai pensar, ele é o pior gestor do mundo porque eu estava entregando mais, né? E ele não soube lidar com a emoção do outro. Né? Então, você precisa lidar com a emoção do outro na hora da demissão. E não é papel do outro, de quem está sendo demitido, ter equilíbrio emocional. Lembra, o gestor não é a estrelinha da demissão. Né? Não é o papel do outro ter que controlar, ter que se controlar, porque senão... Não, é o papel do gestor se controlar e controlar a emoção do outro. Então, tá tudo bem chorar, claro, não pode se descontrolar, tal, mas não tá tudo bem você demitir outra pessoa, né? Não, pera tudo, então, eu vou desfazer a sua demissão. E aí não... Para alguém, isso vai ser injusto. Exato. Gente, eu dei uma tossida aqui. Meu Deus. Quase chorei. Aquela engasgada. Uhum, foi exatamente isso. Do nada, assim, eu prestando atenção e de repente, pá. Eu tenho isso é a vida real, né, Lúcia? Água. É a vida real. E assim, o que você traria de principais ações? Eu sei que você já trouxe algumas, né? Mas o que você traria de principais ações práticas para uma demissão ser humanizada, ou que você, de repente, queira complementar as respostas que você já deu, e eu acho que já assim, sintetizou muito, que é a questão de se preparar emocionalmente. Eu acho que, né, é muito forte isso. Primeiro de tudo, ter certeza que a demissão é a última opção, né? Ter tentado reverter a situação. Então, antes da demissão, tentar reverter a situação. Tem até uma pessoa aqui que perguntou, eu não sei se foi uma pergunta, tá? Cláudio, eu não sei se foi uma pergunta. Você não acha que é muito a demissão do que está acontecendo na hora, né? A demissão é muito mais o que acontece antes do que o que acontece na hora. Porque na hora é só a comunicação. Você só está comunicando, a decisão já foi tomada. Então, a demissão é muito mais antes. Né? É você, primeiro, tentar recuperar essa pessoa, tentar adequar o que ela entrega com as necessidades da empresa. Depois, não, preciso demitir mesmo? Se preparar emocionalmente. E aí sim, porque se você tentou recuperar, quer dizer que você deu feedback. Quer dizer que lá na frente, no dia da demissão, você vai ter um motivo para falar para a pessoa. Isso daí já ajuda muita gente que é demitida e não sabe até hoje por quê, né? Então, dar os feedbacks, dar a chance real da pessoa se recuperar, ter certeza que a demissão é o melhor caminho, se preparar emocionalmente, e aí sim, olha, só depois vem a demissão. Aí vem a parte burocrática, aí vem a parte de chamar a pessoa num local discreto, aí vem a parte prática, chamar a pessoa num local discreto, quando iniciar o assunto dela, falar direto que se trata de uma demissão, ela não pode
Você não pode ir para uma sala e o gestor começar a falar do tempo, falar de conversa de elevador, perguntar como está a vida, como está a família, para ir e daí começar a falar dos feedbacks para no final demitir, né? Porque o colaborador não pode estar no momento da demissão se confundir, opa, isso aqui é uma demissão, né? Ou é uma conversa normal. Ele tem que saber que é uma demissão. Porque se ele não souber, ele vai ficar perdido. Tá, eu estou sendo demitido, eu estou recebendo um novo feedback. Então, na hora da demissão, é mais uma questão prática. A demissão, ela acontece muito antes. A demissão é um processo, começa lá nos feedbacks. Então, a demissão em si é mais uma comunicação. Aí sim a gente tem, né, algum checklist de chamar a pessoa, falar direto sobre o desligamento, depois falar o motivo, dar tempo para ela falar, né? Não é o momento do gestor rebater, né, e nem dar feedback surpresa. É o momento de deixar ele falar. E depois deixar ele se despedir dos colegas e comunicar, mas a parte mais importante está antes. Bacana. É igual eu falei, né? A forma que você está trazendo assim para a gente, essa informação está bem clara e com exemplos, então fica, eu acho que mais tranquilo de visualizar também, né? Então, mas se vocês tiverem alguma dúvida, ou algum comentário, ou algo que você não entendeu que a gente está falando, de repente, pode deixar aqui para a gente, que a gente vai lendo, vai falando, vai batendo um papo, que realmente é o intuito, né? A gente bater um papo mesmo, porque aí senão fica... Eu nunca gostei muito de coisas muito engessadas, né? E aí, por isso que eu decidi chamar de bate-papo, porque realmente é um bate-papo, a gente está conversando, a gente está trocando uma ideia e tudo mais. Então, é algo mais nesse sentido. E agora, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, que eu também tenho curiosidade, porque atuo com a parte de recrutamento e seleção, e já atuei também uma parte de apoiar esse processo de demissão. E aí, assim, eu queria entender de você, se, né, quem está assistindo, enfim, posso ser demitido sem o RH estar junto? Pode. Pode ser demitido sem o RH estar junto, porque o RH, ele cuida da gestão macro de pessoas, ele cuida das políticas macros de gestão de pessoas, ele não faz a gestão de pessoas de outros times. Né? A gestão de pessoas, quem faz é o líder de cada setor, de cada área, né? O RH pode estar junto, inclusive em casos mais complexos, é bacana estar, mas ele não precisa estar junto. Tá? Inclusive, não pode se fazer uma demissão na frente de outras pessoas, a não ser que você tenha um motivo muito relevante para isso. Uma vez eu fui fazer uma demissão de uma pessoa que tinha histórico de violência. Então, eu estava um pouco desconfortável em fazer a demissão, porque eu não sabia qual ia ser a reação da pessoa, né? Por isso que é importante você se preparar. Eu chamei um outro líder, que também era líder dessa pessoa, para fazer a demissão comigo. Mas eu não poderia ter chamado, por exemplo, um par dessa pessoa, né? Isso não pode, não pode demitir ninguém que na frente de um par ou na frente de outras pessoas, enfim. Mas sim, o RH pode estar junto, mas não é obrigatório. Tá? O RH não é responsável pela gestão do time de ninguém. Exato. Isso que você trouxe é importante, porque assim, às vezes o pessoal joga tudo no RH, né? Não, porque embora a gente faça o macro ali, mas quem está acompanhando no dia a dia é o gestor. Ele que vai saber a questão de, por exemplo, se tem metas, a questão comportamental ali de cada um, né? Para a gente chega ali de repente um relatório, algo nesse sentido, e embora a gente esteja acompanhando, mas quem vai saber melhor o teu desempenho no dia a dia é o gestor, né? E ele também vai saber como dar o feedback da melhor forma, no sentido de explicar para você, né? É isso, que de repente pode ser algo técnico, que embora a gente conheça um pouquinho de cada função, a gente não vai saber falar, né? Então, por isso que eu acho importante também nesse sentido, e por isso que a gente não precisa exatamente estar lá, né? Então, eu acho que muito pertinente o que a Luz trouxe, porque também
joga-se tudo muito para nós, né, do RH. Vai lá no RH que eles resolvem. Fala com o RH. E às vezes a gente, né, pegou de surpresa por algumas atitudes e tudo mais. Então, isso que você trouxe é muito pertinente. E às vezes eu já vi casos de pessoas nessas histórias que a gente está recebendo de demissões bem mal conduzidas, né? De pessoas que pediram a presença do RH mais por uma questão de não aceitar, né, de achar que o RH ia reverter a situação, né? Não, chama o RH porque o RH o que a gente precisa entender é que uma vez que a demissão ela foi decidida, uma vez que os papéis estão prontos, é porque todo mundo, outras pessoas já aprovaram, né? Então aquela demissão já passou por mais pessoas do RH. O gestor sozinho, na maioria das empresas que eu conheço, a não ser empresas muito pequenas, ele não tem o poder de decidir hoje que vai demitir alguém e demitir amanhã, né? Passa por um crivo, ele tem que justificar em alguns casos. Então, é papel do gestor. A gente, exatamente isso que você trouxe. A gente, né, recebe ali uma demissão e dá uma olhadinha no que a gente tem de informação daquele colaborador, né? Em empresa grande é muito comum a gente ter isso documentado, seja em sistemas, né, que ajudam muito a gente nesse sentido, porque pensa uma empresa com, sei lá, 10 mil colaboradores. É inviável a gente ter tudo manual. Então, a gente levanta o histórico desse colaborador. E aí passa por toda uma assinatura, né? Provavelmente são diretores de área que aprovam aquilo, né? Essa questão. Então, assim, passa por processos. E aí, igual você trouxe, quando chega ali a demissão, já está tudo assinado, já está tudo ciente, já tem todo um histórico levantado também, enfim. São muitos fatores, né, que a gente poderia apontar aqui, né? O pessoal está interagindo bastante, assim, vamos trazer mais alguns comentários para a gente falar. A Isabela comentou aqui, a entrega na... peraí. Estou enxergando bem. A entrega de atestados na pandemia é visto como desleixo. Assim, a minha opinião, né? Não sei exatamente a situação, né? E a empresa também, aí fica mais complicado da gente falar um pouquinho, mas, ao meu ver, não é desleixo, né? Tudo depende do motivo, igual a gente falou no começo, né? Você está entregando atestado para ser demitido, ok, mas, de repente, com a pandemia, você contraiu o Covid, não tem muito o que fazer, né? Então, assim, eu acho que é a análise de cada caso, sabe? Não é todo mundo que pensa dessa forma, não é toda empresa que tem essa cultura, né? Então, eu acho que cabe a gente pontuar isso também. Isso que tu falou é muito importante, assim, né? Cada empresa tem uma cultura diferente da outra. Sim, tem empresas que rotulam todo o atestado como desleixo, mas também tem muitas empresas se conscientizando da importância não só da saúde física do colaborador, mas também se preocupando com a saúde emocional, né? E, de novo, é importante sempre a gente debater esses assuntos, porque quanto mais a gente debate, mais a gente evolui nos processos, né? Imagina que, há uns 5 anos atrás, imagina você falar que estava estressado, ou você falar que, né, burnout, né, se estressar por causa da frescura, né? Frescura. E coisa recente, né? Hoje, de tanto se falar, por isso que é importante a gente falar de demissão, dos processos de demissão, de tanto a gente falar, já não é mais frescura, né? Já as revistas começam a falar sobre isso, então é muito importante a gente falar sobre esses temas, embora chatos, que eu vou concordar que demissão não é um tema tão bacana, mas é legal a gente falar, porque eu acho que cada vez menos vai ter empresas que vão achar atestado desleixo. Sim, hoje é uma realidade, mas eu sou uma pessoa esperançosa, né? Eu acho que no futuro isso cada vez vai ser menos isso dessa forma. Porque a gente está debatendo, porque a gente está cobrando, porque a gente está falando, olha, eu estou doente, não é desleixo, eu estou doente mesmo. E só porque eu peguei atestado não quer dizer que eu não gosto de trabalhar na empresa, né? Só porque eu não estou trabalhando 15 dias seguidos,
Não quer dizer que eu não ame a empresa, quer dizer que só que eu sou produtivo, né? Porque tem empresa, também há 5 anos atrás, quanto mais hora extra você fazia, melhor você era visto, né? Se você ia embora na hora às 18 horas, tem uma frase que eles falavam que era: tá desmotivado, né? Quando você levantava às 18 para ir para casa. Tá desmotivado que tá indo para casa? E a gente começou a rebater isso. Não, eu tô indo para casa porque eu já fiz tudo no meu horário. Por que você ainda, né, não ficou enrolando o dia inteiro para ter que fazer hora extra? Então, esse tipo de... Não que quem faz hora extra enrola o dia inteiro, tá? Não é isso. Mas esse tipo de debate é importante. E essa questão do atestado que tu trouxe é muito, muito válida. Precisamos evoluir ainda nisso. Eu tenho uma situação que foi uma pessoa que me procurou para falar sobre. Ela foi demitida, e aí ela estava buscando recolocação, e ela trabalhava numa grande companhia aérea, quase que eu falo o nome aqui, uma grande companhia aérea, mas fora do país, então é outra realidade, né? Só que ela estava ciente de que os atestados não era visto como desleixo naquela empresa, né? Mas, para a cultura deles, a entrega de atestado podia atrapalhar numa promoção, numa evolução de cargo, tanto que ela falou que entregou atestados, e aí demorou um pouquinho mais, porque na aviação tem toda uma hierarquia, toda empresa tem, né? Uhum. Mas aí, por exemplo, ela atendia a classe, eu acho que era a que a gente vai normalmente, que é eu vou na econômica. A econômica, exato. E aí depois ela foi para executiva, e aí primeira classe, então tem toda uma hierarquia ali, né? Uma evolução de cargo. Mas ela sabia disso, então ela sabia que o atestado atrapalhava, de certa forma, essa evolução dela, mas aí a gente está falando de uma empresa fora do país, né? Então foi isso que eu trouxe para ela. Falei, é uma realidade diferente do que a gente vive aqui no Brasil. E você está vindo dessa realidade, né? Então é bem diferente. Eu lembrei aqui, eu sei que foi um pouco aleatório, mas eu lembrei aqui. Eu vou trazer outro ponto aqui, mas é sempre no intuito de trazer um contraponto, só para a gente ter vários ângulos para olhar, tá? Imaginem o seguinte também. Imaginem que a gente tem 2 pessoas tecnicamente, comportamentalmente, na equipe muito parecidas. Elas estão ali a pau, e eu preciso promover uma para um projeto que vai demandar, tipo, dedicação total, né? E elas estão ali pau a pau. Eu tenho certeza que vocês também escolheriam a que não está trazendo tantos atestados, por exemplo. Vamos supor que a pessoa está com problema de saúde e ela está 6 meses tentando resolver aquele problema. Eu escolheria a que não está com esse problema, e eu tenho certeza que numa questão de igualdade vocês também escolheriam. Por quê? Porque a pessoa que está passando por um momento de doença, às vezes ela não está no momento para se dedicar a outra coisa, né? Às vezes a pessoa está muito doente, tem preocupação ali se... eu estou falando de coisas mais sérias, tá? Mas, assim, ela já está emocionalmente abalada porque ela está doente. Assumir um novo projeto talvez nem ajude. Não vai ajudar nem ela e nem a empresa quando tem outro colega que é muito parecido, sabe? Então, sempre tem vários lados para a gente olhar. Esse é um. Quando a gente tem 2 pessoas muito, muito parecidas tecnicamente, e a gente tem que encontrar, eu e o Leandro, a gente estava falando isso antes, né? Um detalhe. A gente tem que escolher no detalhe, às vezes. A gente escolhe no detalhe, às vezes, para contratar. A gente escolhe, às vezes, no detalhe para promover. E, às vezes, a gente tem que escolher no detalhe para demitir. Exato. Então, e eu trouxe outra, lembrei, né? Trouxe outra memória aqui, que eu precisei me afastar acredito que foi uma semana, eu não lembro exatamente, do meu trabalho por conta, né, que minha mãe não estava legal, e aí eu precisava ir atrás das coisas e tal. E, assim, não me prejudicou em nada, e eles super entenderam, assim. E passou alguns meses eu fui promovido, né? Então, não é visto como desleixo, mas eu fui muito sincero, né? E a gente sabe que o Aulus trouxe da questão de doença e tudo mais. Por exemplo, a minha mãe não estava bem. Imagina como que ia ser meu trabalho. Não ia render, né? Então, eles super entenderam. Por isso que eu falo que depende muito da empresa também. Tudo.
é toda uma estrutura envolvida, né, Lúcia? É muito momento mesmo. É um momento que a empresa, o profissional que a empresa precisa para aquele momento, né? Então, tanto para promover, quanto para contratar, quanto para demitir. Então, às vezes, a gente tem que demitir no detalhe. E isso é doloroso, mas a empresa fala assim: olha, de 5, você precisa demitir 1. E se você tem uma equipe que os 5 são muito bons, você vai no detalhe. E não importa a pessoa que escolher, ela vai se sentir injustiçada. Porque ela, imagina, ela recebeu feedbacks constantes que o trabalho dela é muito bom. Mas as outras 4 também receberam. E aí você tem que demitir no detalhe. Isso é dolorido demais, isso. A gente... Eu vou trazer uma pergunta aqui, Luciela, é bem grande mesmo. Não sei se... vai aparecer sim. Vai cortar um pouquinho a gente, mas é mais para o pessoal que está em casa acompanhar e tá em casa não, tá assistindo a gente, acompanhar e ler a pergunta. Mas a Clevenir falou aqui pra gente: conheço muitos casos de gente que foi demitido por birra de supervisores, onde o mesmo jogou sujo de todas as maneiras para pedir demissão. Mas daí a gente pensa aqui, né, se foi um pedido de demissão aí não foi demitido, né? A gente entrou um pouquinho aqui em contradição, mas tudo bem, eu entendi o teu ponto, assim. A pessoa não pediu e daí criou uma situação em que não aguentou a pressão. Isso foi ruim de ver e não pude fazer nada, porque a fama desse profissional era causar esse tipo de situação para os funcionários pedir a conta. Deveriam também verificar a conduta de muitas pessoas que ocupam cargos sem ter competências para ocupá-las. Exato. E aí vem aquele ponto, né? A demissão humanizada, ela é muito mais do que acontece antes do que propriamente na hora, né? Que na hora a decisão já foi tomada. Então, o que você tem que fazer é tratar a pessoa com respeito. Mas quando a empresa ela não tem uma estrutura de feedback bem feita, de avaliação bem feita, acontece isso. Né? Quando ela não tem uma estrutura de treinamento para treinar esses líderes. Eu nunca recebi um treinamento de como desligar alguém. Olha, Lúcia, você tem que desligar. Né? E eu não conheço ninguém que tenha recebido um treinamento assim, de como fazer isso. Então, é muito investimento da empresa de ensinar esses gestores a como fazer uma avaliação certa, porque, lembra, a demissão humanizada, a pessoa precisa receber um feedback, e esse feedback ele é construído ao longo do tempo, ele não é construído no dia da demissão. Né? E aí, precisa ter uma estrutura, a empresa precisa ter uma estrutura para amparar essa demissão humanizada. Porque senão acontece isso. Acontece a demissão pelo ranço. Não por questão comportamental, não pelo fit cultural, não por desempenho, né? Porque quando a pessoa não está indo bem, pode ser por 3 motivos. Pode ser comportamento. 3. Comportamento, pode ser desempenho e pode ser fit cultural. O desempenho dela não tá bom, e ela pode ser... o comportamento dela não tá legal, ela é desrespeitosa com os colegas, mas ela tem um desempenho super bom e o fit cultural bom. Só que, né, nesse caso, eu acho que não tem como ter o fit cultural, mas ela tem um comportamento muito ruim. E aí, se ela não receber o feedback, ela vai falar assim, mas como? Meu desempenho, entreguei todos os resultados. E ela não consegue ligar que é por comportamento. Né? E desempenho e fit cultural é a mesma coisa, ela pode entregar resultado, mas ela não se encaixa na cultura da empresa. A empresa é mais devagar, a empresa é muito acelerada e a pessoa é um pouco mais faz as coisas no seu ritmo, fit cultural. E aí, se a pessoa não sabe disso, né, não tem um acompanhamento. E o quarto motivo é ranço, que acontece muito. É triste, mas é comum você demitir alguém por ranço. Né? E aí, quando você tem uma estrutura de avaliação, de feedback bem definida, minimiza esse problema. Outra coisa que acontece também, que é errado, as empresas cobrarem gestor por não demitir colaborador. Tem empresa que proíbe demitir colaborador. O colaborador só pode ser demitido com justa causa. E aí, o gestor que lute. Né, trazendo o ponto da Clevenir, já contei um caso, né,
que colabora com o que você falou, agora eu vou num ponto contra. Tem empresa que proíbe demissão e o colaborador só pode ser demitido por justa causa. E aí, gestor que lute para conseguir dar uma justa causa ou melhora o colaborador. E a empresa fala, preciso demitir fulano. O gestor fala, preciso demitir fulano. A empresa devolve, mas você não é gestor? Você tem que desenvolver pessoas, você tem que desenvolver a pessoa. Ou o gestor vai ter que ficar catando, vai ter que, né, lidar ali com aquela situação. Então, é complicado também. Então, muito bom o teu ponto, Clebenir, que traz, assim, que demissão é muito antes do momento da demissão. Tem que ter uma estrutura suportando de feedback, de avaliação. Exato. Mas eu entendi, tá, Claudia, do que você quis dizer, né? Que a pessoa foi forçada, né, a pedir demissão. Porque a gente... ela seria, por exemplo, ela poderia ser demitida por algum motivo, mas ela foi forçada. E a gente sabe que isso existe muito, né? Quando... Pode ser por birra, porque o gestor não quer que ela tenha os benefícios, etc., mas pode ser por uma decisão da empresa mesmo. E é comum, viu? A empresa não demitir, não. Você quer demitir, você não pode demitir. A pessoa tem que pedir demissão, ela tem que ser justa causa, porque a gente aqui não gastamos dinheiro com rescisão. Exato. Né? Exato. Então tem esse ponto também. De gestor ruim é treinamento, né? Quando a empresa ela é boa, mas o gestor precisa de treinamento. Nesse caso, que a política da empresa é ruim. Então, não importa quão bom o gestor seja, ele não consegue fazer nada naquela situação. Aí tá o colaborador infeliz, porque ele não quer pedir demissão, porque ele quer ter o FGTS, ele quer o seguro-desemprego, etc. E tem o gestor triste, porque ele não tem uma pessoa contribuindo, mas também não pode substituir ela, porque ele não pode abrir outra vaga se ele já tem uma pessoa ali. Então, é maior fuzuê. A gente tem uma outra né, assunto trazido pelo Edir. Cheguei agora de paraquedas. Imagina, a gente tá... Mas olha só, Lúcia, a gente tá aqui a 1h17. Não parece, né? Não parece. Falando. Tá garelando também. Mas ele falou aqui, cheguei aqui de paraquedas, mas a empresa ofereceram opções de uma transição profissional. Legal. Legal essa opção, né? É muito, muito bacana, Edir, porque é o seguinte, no Prepara-me a gente trabalha com transição profissional para cargos de entrada até média gerência. A transição profissional é algo muito comum já há muito tempo para cargos executivos, tá? O que, na minha opinião, é doido. É doido porque cargos executivos são pessoas que têm mais condições de passar pela demissão de forma tranquila, porque elas têm uma reserva financeira maior, e elas têm condições de contratar esse serviço por fora, né, se elas quiserem. Mas eu acho doido, mas eu não acho errado. Eu acho insuficiente a empresa que paga só para o executivo. Eu acho que a empresa tem que pagar para todo mundo. Todo mundo que ela demite, a empresa tem que pagar. E é um assunto que não só de orientação de carreira com o que eu trabalho, mas a gente tem extensão de plano de saúde, que é super importante também, né? Imagina um pai de família ser demitido, quando ele tem extensão do plano de saúde, ele fica um pouco mais aliviado. Então, é super relevante isso que tu trouxe. É um tema que é muito comum já, mas só para cargos executivos, e daí eu acho que é legal, mas é insuficiente. E o debate agora, né, inclusive de responsabilidade social, é fazer isso para cargos de entrada até média gerência, que são, de forma geral, as pessoas que mais precisam, precisam se recolocar urgente quando a demissão chega, né? Porque quando a empresa demite, ela é obrigada a fazer a responsabilidade legal, né? Então, responsabilidade legal é pagar 13º proporcional, pagar férias proporcional, multa sobre a FGTS, etc. Isso é responsabilidade legal. Pagar uma transição de carreira, pagar uma extensão de plano de saúde, é uma escolha, é uma responsabilidade social. Eu acho que o futuro, a gente vai ter mais espaço para isso.
para não olhar só para cargos executivos, mas a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente. Mas é super relevante isso. Aí eu nem chamo mais de demissão humanizada quando a empresa faz isso. Eu acho que ela está no outro nível. Eu chamo de demissão responsável, né? Porque eu acho que demissão humanizada está muito nas nossas mãos, de gestor também, de fazer uma demissão com respeito. E aí, fazer uma demissão com respeito, você não precisa de dinheiro para fazer uma demissão com respeito. Você precisa de respeito. Né? Você precisa de respeito, de preparação. Né? Isso depende de ti. Você não vai ficar mais pobre porque fez uma demissão humanizada. E aí, quando ela faz a transição de... oferece, né, orientação de carreira, oferece extensão de plano de saúde, é uma demissão responsável. Ela está se responsabilizando socialmente pelo impacto que ela causou na demissão. É igual você, hoje, quando uma empresa polui um rio, no passado era ok, né? Hoje a gente acha admissível. Eu acho que no futuro a gente também vai achar admissível uma empresa ela causar um impacto social e ela não se responsabilizar por isso. Então, a empresa ela precisa se responsabilizar, porque não condiz, né? É muito doido. A empresa anuncia um lucro de milhões, bilhões, e aí ela está demitindo o colaborador, colocando o colaborador no mercado de trabalho de novo, sem nenhum apoio. Então, isso é muito contraditório. Eu acho que essas diferenças, né, de um dia você está anunciando lucro milionário, bilionário, e no outro dia você está anunciando uma demissão de cargos de entrada, eu acho que essas notícias elas não vão mais combinar no futuro. Super concordo. Não tem nem o que eu complementar, porque eu acho que você trouxe, assim, tudo o que precisava falar nesse sentido, e a importância de falar disso também, sabe? E foi bacana a dúvida, né? Porque o complemento que o Edir trouxe ali, né? Porque é tão importante, né? A gente está vendo muita demissão, né? E eu lembrei de um assunto de alguém que me chamou também no LinkedIn e tal, e contou para mim que foi demitido por WhatsApp, né? A pessoa mandou para ela assim, né? Aí ela falou, você, né? Foi você foi desligado e tal. E só que assim, ela falou, legalmente, tal. Eu falei, daí não é um pouquinho da minha, não é um pouquinho não é da minha área dizer para você, né? A questão legal, mas a questão ali de emocional, da humanização que a gente está trazendo, aí sim, né? Porque tá ficando também, não tá cabendo mais na mesma página, a empresa fazer uma festa quando o colaborador entra, ter 500 mil mesas de ping-pong espalhado pela empresa, e na hora da demissão ela dá um pé na bunda sem dar tchau. Não está mais cabendo. A gente, como sociedade, a gente não está mais aceitando, a gente está começando a se questionar esse tipo de coisa. Né? Se questionar o lucro bilionário com a demissão de 1.000 pessoas no mesmo dia. A gente está começando a se incomodar com isso. E eu acho isso muito relevante. Acho que a gente tem que discutir no bom sentido sempre, levar para debate, porque é uma mudança cultural. Imagina, antes a empresa... Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, o lucro para a empresa é igual ao oxigênio. É igual ao nosso oxigênio, né? A gente não vive sem. A gente não vive sem oxigênio e a empresa não vive sem lucro. Mas a gente não vive só para respirar. Da mesma forma que a empresa não deveria existir só para dar lucro. Então, a gente já começou a questionar mais experiência do colaborador no momento do trabalho, né? Hoje é inadmissível você ser assediado moralmente, né? Existe enquanto você está trabalhando na empresa, existe um movimento muito forte contra isso, e a gente vai ver no futuro cada vez menos casos voltados a isso. E na demissão vai ser a mesma coisa. A gente vai falar, vai debater, vai brigar por isso, para uma demissão com respeito. Veja, eu não falo nem brigar por uma demissão com orientação de carreira, não é com respeito mesmo, né? Ser demitido pelo WhatsApp, fiquei sabendo de uma história de uma pessoa que ficou sabendo da demissão porque ela recebeu um e-mail
do hospital, que é do exame médico, né? Exame demissional. Ela falou, opa, nossa. Mas eu não fui demitida? Ou fui? Né? E aí ela teve que trabalhar mais 20 dias, porque o gestor dela falou para ela, olha, então, eu estou fechando a tua avaliação, e se tu não trabalhar por mais 20 dias para terminar um projeto, eu vou diminuir a tua nota e a tua participação no PLR. Que PLR você recebe mesmo depois de demitido. Então, histórias como essa a gente vai ver cada vez menos, se a gente continuar brigando sobre isso. Eu estava falando com o Leandro antes, eu gosto sempre de me colocar na posição de aprendiz também, né? Eu fiz, que nem falei para vocês, eu fiz muita demissão errada. Muita. Nunca faltei com respeito com ninguém, porque não faz parte de mim isso. Mas, do ponto de vista do que eu conheço demissão hoje, eu faria muitas coisas diferentes do que eu já fiz. Então, a gente vai aprendendo. Por quê? Por que eu fui aprendendo essas coisas? Porque eu fui me indignando. Opa, tem alguma coisa de errada? Não é assim que deve acontecer. Então, é quando a gente vai se indignando com as coisas, com essa falta de respeito nos processos, é que as coisas vão mudando. E quando a gente finge que respeito é romantizar, que é um assunto muito desconfortável, não vou falar sobre, isso vai continuar acontecendo. Exato. Por isso que é importante a gente trazer, né? Porque a partir do momento que a gente sabe que está acontecendo, e por isso que eu gosto de trazer muitos temas assim, a gente precisa abrir o olho, né? E fazer a nossa parte. Então, se eu sei que está acontecendo, por que eu não posso abrir os olhos dos profissionais, das empresas, de repente? Então, assim, por isso que eu acho importante a gente trazer, né, o assunto. Porque se a gente pensar assim, mas só eu falando não vai adiantar. Aí a gente realmente não consegue resultado nenhum, né? Uhum. Mas pensa que a gente a gente está falando aqui, e aí de repente impactou mais pessoas, a gente atingiu uma outra pessoa, que a gente atinja uma pessoa, de repente, né? Já é importante. Já fez a diferença, né? Foi porque uma pessoa achou errado escravizar os negros, que hoje a gente está discutindo o assunto como a gente discute. Foi porque uma pessoa achou errado que alguém seja preconceituoso com o gay, que a gente discute esse assunto. É porque uma pessoa iniciou uma discussão. Então, às vezes a gente acha que está discutindo no bom sentido, né? A gente está discutindo em vão, mas sempre alguma coisa mudou porque uma pessoa olhou para a empresa e falou, opa, tá errado você poluir o rio, né? Tá errado você fazer a pessoa trabalhar 18 horas por dia. A gente tem a nossa CLT hoje porque uma pessoa olhou e falou, olha, começou com uma pessoa que espalhou para outra, que espalhou para outra. Exato. É sobre isso. E assim, Lúcia, como que você, né, a gente falou muito do que é uma demissão humanizada, trouxe a questão de apoio na recolocação, na transição de carreira e tal, mas como que você pode ajudar quem pretende, de repente, fazer uma demissão humanizada, ou quem, de repente, passou por uma demissão, e aí você comentou um pouquinho de orientação profissional, voltada também para cargos, né, não só cargos estratégicos, que a gente chama, né? Cargos de alto escalão, também a gente pode trazer assim. Enfim, como que você pode ajudar nesse sentido? Sim. Para empresas, eu consigo ajudar através da orientação de carreira para cargos de entrada até média gerência. Então, a gente trabalha com orientação de carreira, por exemplo, de uma empresa que decide demitir alguém de um call center. Ou a empresa que, por exemplo, vai terceirizar um call center, a gente consegue ajudar na orientação de carreira. E daí é super engraçado, né? Quando a gente fala para as pessoas que a gente vai fazer a orientação de carreira delas, que a empresa pagou isso para elas, elas ficam assim, oi, mas a empresa me demitiu e ela ainda vai pagar isso para mim? É muito bacana, então a gente olha para esse público. Do ponto de vista de quem foi demitido, a gente consegue ajudar com o Prepare-me, com orientação de carreira, e a gente também consegue ajudar no Revisores do Bem. No Revisores do Bem, a gente trabalha com revisão de currículo, de LinkedIn, de simulação de entrevista.
E aí tem algumas políticas de atendimento, porque a gente tem um volume muito alto de trabalho, nós somos todos voluntários, então a gente ajuda pessoas que estão desempregadas, que estão em vulnerabilidade social e econômica, e o último salário tenha sido abaixo de R$ 2.000, tá? Então, se você se encontra nessa situação, a gente pode te ajudar através do Revisores do Bem. Se você não se encontra nessa situação, tem condições de pagar, a gente faz isso através do Prepara-me. E se é uma empresa, a gente consegue fazer isso através da orientação de carreira para os profissionais desligados, além da conscientização sobre demissão humanizada. E se eu, por exemplo, assim, agora é uma pergunta minha, né? E se eu, por exemplo, sou um auxiliar de produção ali de repente, ou um cargo, né? Eu posso procurar, de repente, Prepara-me, vai ter espaço para mim também? Como que é? Vai ter espaço no Prepara-me, mas quando a pessoa chega para mim, se a pessoa foi demitida ou ela já tá trabalhando? Supondo que ela foi demitida. Se você ela... quiser trazer os dois cenários também, acho que é interessante para o pessoal. Claro, se ela foi demitida, a gente consegue ajudar ela no Revisores do Bem, tá? Tem o link na nossa página do LinkedIn, o formulário para você preencher. E aí, depois que preencher o formulário, é só enviar o seu currículo para o e-mail, que eu vou ligar para você, vou conversar com você e depois vou indicar para um dos nossos voluntários, tá? Se a pessoa não foi demitida, nós temos o Prepara-me, que tem reconstrução de currículo a partir de R$ 50. Bacana. É porque às vezes a gente fala, né, de repente, de reconstrução de currículo, de LinkedIn, enfim. E aí muita gente tem essa imaginação, nossa, vai ser muito caro, vai ser um processo muito caro. E por isso que eu quis te questionar, né? Ah, legal. Claro que eu já conheço um pouco, né? Então eu quis te questionar nesse sentido também, sabe? Embora seja pago, o Prepara-me ele é inteiro pensado para pessoas como eu, como você, que não estão na classe executiva. Eu queria que todo mundo estivesse na classe executiva do avião, mas a gente não pode. Eu, por exemplo, eu estou na classe econômica, mas se tivesse uma classe, vá com as bagagens, eu também ia. Né? Então, ele é inteiro pensado, desde o preço até atendimento. A gente tem simulação de entrevista com valores super acessíveis. Mas se você não pode pagar, se você está desempregado, em situação de vulnerabilidade, vai ser o maior prazer te atender pelo Revisores do Bem. A gente leva um pouquinho mais de tempo, porque a gente faz isso no nosso tempo livre, né? Então, a gente leva em torno de 15 dias, e a gente não faz a reconstrução, a gente faz a análise, né? A gente ajuda você, traz os pontos de melhoria, mas também faz simulação de entrevista. As pessoas ficam assim, né? Nossa, mas você tem Prepara-me, faz propaganda do Revisores, né? Eu faço, porque assim, não vai ser uma pessoa que não pode pagar R$ 50 e vai se esforçar para pagar R$ 50 que vai deixar a gente mais rico, né? Enfim, tudo que a gente faz do fundo do coração, Leandro sabe, a gente faz isso há 3 anos e é muito gratificante, muito gratificante. Então, assim, se você está precisando de ajuda, de alguma forma a gente consegue te ajudar, tá? Se você não se encaixa pelo Prepara-me, se você puder pagar pelo Prepara-me, ótimo. Se você não se encaixa, se você não pode pagar, a gente vai te atender pelo Revisores do Bem, com todo o amor do mundo. Isso que elas trouxe é muito importante, porque embora a gente tenha um trabalho similar nesse sentido, e muitas pessoas me procuram, né, falam, pedindo, Leandro, você pode me ajudar na reconstrução do meu currículo, do meu LinkedIn, você pode me ajudar revisando? Eu falo, olha, não consigo porque eu estou bem atarefado, e de repente, de fato, assim, às vezes a gente não consegue, porque a gente tem todo, né, um trabalho, ou você vê, né, nem tudo é sobre ganhar o dinheiro, né? Então, às vezes sempre, quem normalmente me chama ali no privado, eu indico, eu falo, mas se você não consegue me pagar nesse momento, a gente tem o Revisores do Bem, porque é isso. Chegam várias pessoas, Leandro. É sobre isso, não é uma... imagina, R$ 50 esforçado, que alguém às vezes vai levar meses para juntar, para pagar no Prepara-me, não vai me deixar mais rica, né? Não é aí que a gente ganha dinheiro. Então, a gente faz com
Nossa, muito amor mesmo. Isso é verdade. E também, assim, muita gente pensa, né, que tá, eles têm um trabalho parecido, eles se odeiam, né? E não, porque Nossa! cada um pode ter a liberdade de escolha, e, enfim, a gente é livre para, né, para escolher. E como a gente fala, né? ah, tem público, né? E aí também a gente tem os revisores. Então a gente vai oferecendo opções, sabe? Eu acho que é sobre isso mesmo, né? A gente tem É opções. sobre E é isso. isso. Exato. Fica tudo Porque certo. são públicos diferentes, né? O público que o Leandro É, atende é um público diferente que a gente atende no Prepara-me também. exato. E o público que a gente atende no Prepara-me é um público diferente do Revisores. Porque, por exemplo, assim, ó, você comentou do público, né? Um público que eu atendo, e aí um motivo porque eu não divulgo, são profissionais que estão trabalhando. Então, obviamente, eu não posso divulgar por questões, né? Imagina, a pessoa está trabalhando ali, e aí eu divulgo o nome dela, pode dar algum problema. Então, assim, como você disse, são públicos distintos. E tudo bem, assim, cada um tem seu público. Exato. Nem por isso a gente precisa, né, criar uma rivalidade. Por isso que eu acho importante trazer, assim. Eu já trouxe alguém na primeira live, o Victor, que faz também um trabalho parecido. E ok, tipo, tá tudo certo, sabe? É isso. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Se a gente for brigar pelo cliente, olha, a gente tem problema. Concordo, hein? Bom, a gente está caminhando para o final, né? A Clemenir trouxe aqui para gente, obrigada por responder. Imagina, né? Eu, pelo menos, e acredito que elas também, a gente gosta, né, dessa dúvida, né, e de poder estar contribuindo. Para a gente é um conhecimento também, né? E a gente aprende com as histórias que vocês trazem também. Inclusive, depois, se vocês quiserem chamar no privado para contar alguma história, para dividir, às vezes para desabafar, tal, a gente conversa, adoro saber as histórias de demissões de vocês, tanto positivas quanto negativas. Se você já demitiu alguém na vida e foi muito difícil, conta para mim também. É sempre um aprendizado. E agora o Joaldo comentou para a gente aqui, uma live muito agradável e muito informativa, excelente. Muito obrigado, assim, para mim é muito bacana ler isso, sabe? Não tem muito o que eu falar. Fico Porque eu andei felizona emotivo também. nessa semana, então pode ser que daí, imagina, comece a chorar aqui. Fico felizona. Eu também sou suspeita, porque eu sou chorona. Eu choro no comercial do Margarina. Eu sou terrível. E Lúcia, assim, para a gente encerrar, né? E claro, se você tiver mais alguma coisa para comentar, pode trazer aqui, que a gente aborda, mas para a gente encerrar, qual a mensagem final que você queria deixar para quem assistiu a gente, a gente está chegando a 1h38, né? E numa sexta-feira, para quem está aqui firme e forte acompanhando a gente, trazendo dúvidas, interagindo, que mensagem você queria deixar? Olha, para quem foi demitido, eu quero lembrar você que você não é a sua demissão. Lembra aquilo que a gente conversou antes de vocês entenderem quais são os pontos fortes e fracos de vocês. Todo mundo tem. Então, você não é a sua demissão. Às vezes, você só foi demitido por causa daquele detalhezinho que a empresa precisava naquele momento, né? Para quem faz demissão, é mais uma reflexão, assim, de a gente se esforçar o máximo possível para minimizar esses impactos. E às vezes a gente acha que são coisas grandiosas que vão fazer com que a pessoa fique menos triste. Mas não, é dar um feedback, é deixar ela se recompor, é deixar ela se despedir dos colegas, é não fazer ela trabalhando o dia inteiro para depois demitir, isso é terrível também. Então, se informe. A gente foi treinado para contratar, a gente foi treinado para dar feedbacks, a gente foi treinado para várias coisas, ou pior, não foi treinado para nada disso. Mas mesmo quem recebeu muitos treinamentos, dificilmente foi treinado para demitir. E aí, como a gente não foi treinado para demitir, a gente pensa que não tem nada que eu possa melhorar nesse processo. Tem. Então, se informe, busque materiais. A gente tem alguns textos
no meu LinkedIn. A gente está preparando um curso agora sobre demissão humanizada. O LinkedIn tem um curso sobre demissão. Para quem nunca fez uma demissão, ele é útil. A única coisa que eu não gosto dele é que ele manda tu tirar todas as emoções. Isso eu discordo. Eu acho que demissão não tem nada a ver com frieza. Então, se você for fazer esse curso, desconsidere essa parte. Eu fiquei um pouco meio passada, assim. Mas ele fala como você deve contar para a pessoa, tal. Então, se informe. E nessa, o LinkedIn derrubou a nossa live. Tô brincando. Eu, por um segundo, pensei, todo esse discurso para nada. Mas não, mas tá certo. É importante você trazer isso, porque às vezes a gente vê alguma informação, algum curso, e a gente leva ao pé da letra, né? E isso que você trouxe é bem importante. Não é bem assim. Calma aí, né? A Cristiane comenta aqui pra gente: gratidão por trazer um assunto tão necessário e urgente. Gente, eu gosto muito do ao vivo, porque a gente pode sentir, né? As pessoas dando feedbacks ali pra gente. Eu só tenho a agradecer, de verdade, assim. E a gente tá encerrando mais uma live. Eu queria agradecer a Lucy, né? A você que tá aqui com a gente, porque a gente sabe que tá no ao vivo aqui não é tão simples quanto parece. É um desafio bem grande, eu diria. E para quem está acompanhando também, né? Que a gente sabe que passar ali 1h40 acompanhando uma live. 1h40. Obrigada. Falando de demissão, imagina, né? Uma sexta-noite. E uma sexta-noite. Então a gente sabe que também é um esforço. Eu só tenho a agradecer. Vejo vocês na próxima. Vou estar encerrando uma sexta-feira. Eu estou aqui de novo, firme e forte. Como eu falei, agradeço, né, a Luz ter topado isso. Isso não, né? Ter topado participar da live comigo. E, gente, procura ela, chamar ela no LinkedIn. Vou deixar o link do perfil dela. Vou marcar ela também, mas vou deixar o link do perfil dela nos comentários. Pode chamar ela, se vocês tiverem algum relato, alguma dúvida, fiquem muito à vontade, tá? E é isso, gente. Até uma próxima. Tchau. Até.